Olá, bom dia para você, meu amigo que assiste aí de todo esse nosso abençoado Brasil. Sejam todos muito bem-vindos ao meu programa Palavra Viva, programa direcionado à leitura expositiva da palavra do nosso Deus. Então sejam todos muito bem-vindos, fiquem aí, não saem daí, fiquem comigo, já vamos orar e vamos iniciar mais uma leitura maravilhosa. Depois da oração, mais uma leitura maravilhosa da Bíblia. Hoje nós vamos iniciar os profetas, né? Os profetas. Eu vou começar a iniciar pelos profetas que são os profetas em sequência bíblica, tá? Eu não vou fazer uma sequência de acordo com como está na Bíblia, mas eu procurei a sequência do que na linha cronológica, quando os profetas foram aparecendo, mais ou menos no tempo, que não temos como ter certeza, mas vai ser mais ou menos no tempo em que os profetas foram aparecendo. Só dar um pequeno ajuste aqui, o brilho dá uma melhorada, aí piora, né? Assim tá bom. Então, nós vamos ler o livro de Jó, né? Jó, o profeta que se revoltou contra o Senhor e estava com raiva. É isso mesmo. O profeta Jonas é um profeta Jonas, né? O profeta Jonas é um profeta irado com Deus. Então, nós vamos orar e vamos dar o início a nossa leitura expositiva e entendimento do profeta Jonas. Profeta Jonas, lembrando que ele foi usado por Deus para servir de o único sinal que o Senhor Deus deu às autoridades de Israel. Foi dado um único sinal, foi o sinal do profeta Jonas. Mas mesmo assim eles se fizeram de cegos, de surdos e de mudos, e subornaram os guardas romanos para dizer que eles tinham dormido e os discípulos de Jesus tinham roubado o corpo de Jesus, tá? Então, mesmo tendo esse sinal, eles não creram nem em Jonas, nem no sinal do Jonas e nem em Jesus Cristo. Então, Jonas é um profeta que foi usado por Deus para advertir uma cidade chamada Nínive, que era a capital do reino, que era o grande império daquela época, antes do império. Israel era um grande império. Israel era um grande reino, dois reinos na verdade, o reino de Judá no sul e o reino do norte, que eles faziam a composição de todo Israel. Era um grande reino ali, que dominava todos os povos e línguas daquela época em volta de Israel, pagavam tributo a Israel. E depois surgiu o grande império assírio, né? Você tinha o Egito, depois você tem o império, você tinha Israel e depois você tem a Síria, né? A Síria tem Síria, que é um pouquinho ali perto de Israel, mais no norte, e mais acima no norte, dentro do Iraque, lá em cima, perto do rio Tigre, tinha o reino da Síria. E a capital, a grande capital, era Nínive.
uma grande capital do reino da Síria que estava dominando todos aqueles reinos naquela época e daquele tempo. Então Jonas é chamado para advertir aquele povo que estava vivendo em uma vida dissoluta, em uma vida corrupção, numa completa anarquia, idolatria, feitiçaria e tudo que você imaginar que não presta, o reino da Síria estava vivendo e praticando. Então Deus chama o profeta Jonas para ele servir de sinal. Quando Jesus viesse, Jonas seria o sinal dado por Senhor Jesus de que ele ficaria 3 dias no ventre da terra, né, que Jesus foi sepultado, e depois do 3º dia ele ressuscitaria. Então, para mim, na minha concepção, no meu entendimento, Deus chama o profeta e chama logo um cara que odiava os assírios, que tinha uma aversão completa aos assírios, para que ele realmente agisse com raiva dos assírios e ficasse também, lógico, com raiva de Deus, porque Deus estava dando a oportunidade de avisar que viria uma destruição sobre os assírios, sobre Nínive, aquela grande cidade, e assim também os assírios ficariam fragilizados, né? E eles seriam tomados por outro reino que veio ser o reino da Babilônia. Babilônia, depois no final, né? No final do Império Assírio, a Babilônia cercou a cidade de Nínive e o rio transbordou e inundou a cidade, assim fragilizada com seus muros, que cabia até 3 carroças. Até 3 carros. Era tão larga a muralha que cabia 3 carroças, né, dessas charretes de animais passando por cima dela. Tão grande que era o muro e bem protegida. Mas a água invadiu e assim a sua fortaleza ficou fraca e o povo da Mesopotâmia, né, o povo junto com os Medos, junto com os persas, que hoje é o Iraque, o sul do Iraque e do Irã, ali embaixo, entraram e tomaram e saquearam e destruíram e assolaram o Império Assírio. Então, assim aconteceu com Nínive, a grande cidade, capital do Império Assírio. Então vamos orar para a gente dar início. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela tua graça maravilhosa, pelo teu grande amor. Senhor, abençoa, Senhor, este programa agora. Programa Palavra Viva, que vamos ler na sequência. Vou colocar em ordem, sequência, o profeta Jonas. E assim o Senhor nos ajuda, Senhor, a ter entendimento, compreensão exata da tua grandeza, do teu amor, pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Santo, santo é o teu nome, e não há outro nome como o teu. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito, por tudo que o Senhor tem nos ajudado. Derrama da tua graça, do teu amor sobre nossas vidas e nos ajude, Senhor, a entender e compreender este sinal, como foi este momento que Jonas, o profeta enviado à grande cidade de Nínive, tendo raiva do seu próprio Deus, foge para não cumprir a vontade de Deus. E assim, ao fugir, ele estava cumprindo de fato a vontade e o desígnio de Deus na vida dele, porque ele teria que ficar 3 dias e 3 noites no ventre daquela baleia para servir de sinal para a nação de Israel. Então Jonas é um sinal. Então assim também essas pessoas que estão nas trevas, assim como Jonas ficou no ventre do peixe, tem muitas pessoas no nosso Brasil, na nossa nação, que também está vivendo em trevas, está no mundo. Então que essas pessoas ouçam esse sinal, escutem a história de Jonas e sejam chamadas, entendam o chamado de Deus para cumprir a vontade de Deus, que é perfeita e agradável. Que o Senhor salva, mesmo pecadores como os ninivitas, dos assírios, o Senhor os salvou e os resgatou e tirou aquele povo daquela condição, levou eles a se humilharem diante do Senhor e serem salvos.
Assim também, Senhor, salva essas vidas que vão assistir agora esse vídeo ou vão assistir depois. Tudo isso para a louvor e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. E amém, meus irmãos. Assim encerra a oração e vamos para a compreensão aqui, né? Aqui nós temos do lado aqui nós vamos ter aqui, né, o vídeo. Esse é o vídeo 1, né, de Jonas, vídeo 1. Hoje nós vamos ler só o capítulo 1 e o capítulo 2, a fuga de Jonas da tempestade ao ventre, tá? Então hoje nós vamos ler o capítulo 1 e o capítulo 2 de Jonas. Também aqui tem um link, né, do meu canal. Você pode clicar no link na descrição desse vídeo. No Facebook está acima, no YouTube no Substack, no Hub está abaixo. Basta você clicar e você será direcionado para o primeiro vídeo dessa série de leitura expositiva de Gênesis, e assim você vai começar essa leitura maravilhosa da palavra do nosso Deus, para que você possa estar assistindo e acompanhando comigo todos os dias essa leitura maravilhosa. Deixa eu só dar uma melhorada no vídeo aqui, porque eu tô vendo que o vídeo tá embaçando aqui, né? Eu vou dar uma melhorada aqui, que a imagem possa ficar um pouco menos desembaçada, né? Assim ficou bom. Então, se inscreva no canal, deixe o joinha, o like, para que você possa estar acompanhando comigo aí. Para quem não me conhece, para quem não sabe, eu sou Alex César, né, do canal Alex César, Palavra do Avivamento. Então venha comigo nessa jornada maravilhosa, nessa leitura maravilhosa da palavra do nosso glorioso e amado Deus, na leitura expositiva. Então, antes de tudo, vamos entender. Quero levar você a abertura, né? Vamos entender aqui, né? Também tem o clipe, né? Então vamos assistir o clipe dessa série de Jonas. Eu vou deixar aqui o clipe para que vocês assistam, né? Que é um louvor. A voz do Senhor me chamou, levanta-te, vai e prega. A grande Nínive que pecou, minha palavra entrega. Mas meu coração se endureceu, não quero salvar o inimigo. Pra Tarsis distante eu fugi, achando escapar do castigo. Mas no alto mar tua mão pesou, a tempestade enviaste, o navio quase naufragou. E ali tu me encontraste, me lançaram fora na escuridão, no caos das águas profundas, mas até ali tua provisão. Das ondas me fez ressurgir, do ventre do peixe eu clamei. No fundo do mar me achaste, tu não és Deus só de Israel. Tu és o Deus que perdoa mesmo quando eu fujo do teu querer. Tua graça me alcança, me ensina a amar como tu amas. Me dá tua misericórdia em terra firme, o peito
me deixou. Tua voz soou novamente a mim, e enfim minha voz pegou. Tua palavra potente. 40 dias e a cidade cairá, mas o povo ouviu teu aviso. O rei se vestiu de saco e um povo foi remido. Minha ira acendeu contra ti, porque salvaste o meu povo inimigo. Sentei-me a esperar, frustrado ali, procurando um abrigo. Fizeste a planta crescer pra me alegrar, e no outro dia ela morreu. Tens pena da planta, Senhor, a falar, e eu não dei pena dos meus. Do ventre do peixe eu clamei, no fundo do mar me achaste. Tu não és Deus só de Israel, tu és o Deus que perdoa. Mesmo quando eu fujo do teu querer, tua graça me alcança. Me ensina a amar como tu amas, me dá tua misericórdia. Que eu não tenha pena só da planta, mas recebo em 20 mil almas. Que a tua compaixão seja minha canção, em Nínive ou em Tarsis. Aí nós tivemos o vídeo, né, ilustrando um vídeo com um louvor ilustrando o livro de Jonas. Então é muito bom, né, a gente sempre ter um conteúdo que traga um louvor, alguma coisa que a gente possa estar assistindo. E também nós vamos assistir a abertura, né? O entendimento do que é, né, um panorama. Então hoje é um panorama, hoje trazer esse panorama, né, para que vocês entendam. E depois a gente vai para a leitura da própria Bíblia. Então vou trazer um panorama bíblico do que está acontecendo aqui, né, para que você compreenda melhor a posição e a colocação do livro de Jonas, tá? Deixa eu pausar a música de fundo aqui, fechar meu microfone. O livro de Jonas, uma história subversiva sobre um profeta rebelde que odeia a Deus por amar os seus inimigos. Jonas é diferente dos profetas do Antigo Testamento porque, tipicamente, eles são coleções das palavras de Deus que foram faladas através do profeta. Mas este livro não se concentra nas palavras do profeta. Pelo contrário, é uma história sobre um profeta realmente mau e desagradável. Jonas aparece apenas uma outra vez no Antigo Testamento. É durante o reinado de Jeroboão II, um dos piores reis de Israel. E Jonas profetizou em seu favor, prometendo que venceria uma batalha que recuperaria todo esse território na fronteira norte de Israel. É importante saber que o profeta Amós também confrontou Jeroboão, e através dele, Deus reverteu especificamente a profecia de Jonas, prometendo que Jeroboão perderia todos esses territórios, porque ele era um rei terrível. Então, antes mesmo da história de Jonas começar, suspeitamos do caráter dele. O livro de Jonas tem um belo conceito com todo esse emparelhamento e simetria literária. Então, você tem os capítulos 1 e 3 contando a história do encontro de Jonas com não-israelitas. Primeiro com alguns marinheiros e depois com os inimigos que Jonas odiava, os ninivitas. E cada parte mostra um contraste cômico entre o egoísmo de Jonas e a humildade e arrependimento dos pagãos. Os capítulos 2 e 4 contêm orações de Jonas.
Uma é uma oração de arrependimento, e a outra é uma oração onde Jonas ataca a Deus por ele ser muito bom. Agora, esse conceito cuidadoso do livro é acompanhado por um estilo realmente único de narração. A história está cheia de todos esses personagens estereotipados que, ironicamente, fazem exatamente o oposto do que você acha que eles fariam. Então, você tem o profeta, o homem de Deus, que se rebela e odeia o seu próprio Deus. Você tem os marinheiros, que são supostamente imorais, mas, na verdade, eles têm corações suaves e arrependidos e se voltam para Deus em humildade. Você tem o rei do império mais poderoso e sanguinário do planeta, e ele se humilha diante de Deus por causa do sermão de 5 palavras de Jonas, e até as vacas do rei se arrependem. Esse tipo de história se encaixa no que hoje chamaríamos de sátira. Essas são histórias sobre figuras conhecidas que são colocadas em circunstâncias extremas, e elas usam humor e ironia para criticar a sua estupidez e as suas falhas de caráter. Vamos nos aprofundar e ver como todas essas peças se encaixam. A história começa quando Deus fala com Jonas e o encarrega de pregar contra o mal e a injustiça em Nínive, a capital do Império Assírio, o inimigo cruel de Israel. Mas, em vez de ir para o leste, para Nínive, Jonas vai na direção oposta, entrando em um navio que vai para tão longe quanto possível, para Tarsis. Agora, a grande questão aqui é, por que Jonas foge? Ele está com medo? Será que ele simplesmente não gosta de ninivitas e não foi nos dito ainda? Então, o homem de Deus tenta fugir de Deus. E ele embarca em um navio cheio de marinheiros pagãos, e entra no casco do navio e adormece. Então Deus envia uma enorme tempestade para acordar o seu profeta, enquanto, ironicamente, os marinheiros no convés estão bem atentos para tudo o que está acontecendo. E eles conseguem discernir que há um poder divino em ação aqui. Então eles lançam os dados e descobrem que Jonas é o culpado. Então eles pediram a Jonas que se explicasse. Jonas falou um monte de bobagens religiosas. Ele diz, sim, sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus que fez o mar e a terra seca. Esse cara deve estar brincando, não é mesmo? Deus fez o mar e a terra seca e Jonas é burro o suficiente para fugir desse Deus escondendo-se dentro de um barco? E quando os marinheiros perguntaram a Jonas o que eles deveriam fazer, ele diz, podem me matar, certo, me atirem ao mar. O que parece meio nobre no princípio, até que você percebe que isso era, na verdade, uma atitude completamente egoísta. Quer dizer, que melhor maneira de evitar ir a Nínive? Então ele coloca o seu sangue nas mãos de marinheiros inocentes, tentando forçá-los a matá-lo. Eles estão relutantes, é claro, e se arrependem diante de Deus, mesmo quando o atiram ao mar. A tempestade desaparece, e eles acabam temendo o Deus de Israel. E, ao contrário de Jonas, eles realmente adoram a Deus. Mas Deus frustra os planos de Jonas de escapar de Nínive. À medida que Jonas afunda, Deus providencia um túmulo molhado e estranho para ele. O estômago de um peixe grande. Agora, é claro, em circunstâncias normais, isso seria a morte certa. Mas nessa história, tudo está de cabeça para baixo. E assim, a morte submarina de Jonas se torna na sua passagem de volta à vida. Apertado no estômago dessa besta, Jonas profere uma oração, onde ele nunca pede perdão, mas agradece a Deus por não abandoná-lo. E ele promete que obedecerá a Deus daí para diante, não importa o que aconteça. E a resposta de Deus é bastante cômica. A baleia vomita Jonas de volta à terra firme. Então, mais uma vez, Deus manda Jonas ir pregar em Nínive, e Jonas obedece. Dizem-nos que Nínive era uma cidade gigantesca, levaria dias para percorrê-la. Então Jonas chega, e aqui está a sua mensagem. Dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. São 5 palavras em hebraico. Seu sermão é bem curto e também estranho. Quer dizer, olha o que ele está falando. Não há menção do que os ninivitas fizeram de errado ou do que deveriam fazer para responder. Não há menção de quem pode destruí-los e, mais notavelmente, não há menção de Deus. O que está acontecendo aqui? Será que Jonas intencionalmente forneceu o mínimo de informação? É como se ele estivesse tentando sabotar a sua própria mensagem ou garantir a destruição de Nínive. Simplesmente não há qualquer esforço por parte de Jonas aqui. Quaisquer que sejam seus motivos, o plano não funciona. Porque tão logo ele profere esse sermão de 5 palavras, o rei de Nínive, toda a cidade, incluindo todas as suas vacas, se arrepende, com tristeza e pesar. Então, pela segunda vez, esses pagãos malvados se mostram mais receptivos do que o próprio profeta de Deus. Então Deus perdoa os ninivitas e não destrói a cidade. Ora, aqui está a parte brilhante da história. A última palavra do sermão curto de Jonas, subvertido, significa exatamente isso, virado. E pode se referir a uma cidade sendo derrubada ou destruída, como Sodoma ou Gomorra. Mas também pode ser usado para falar de algo que é transformado, como invertido e transformado na direção oposta. E assim, comicamente,
As palavras de Jonas se tornam realidade, mas não da maneira que ele pretendia. Nínive foi subvertida quando os inimigos de Jonas se arrependem e encontram a misericórdia de Deus. O capítulo final encaixa todas as peças. Jonas está furioso e profere a sua segunda oração. Primeiro ele diz a Deus por que ele fugiu, lá no capítulo 1. Não foi porque ele estava com medo. Pelo contrário, era porque ele sabia que Deus era muito misericordioso. E isso é ótimo. Jonas realmente cita a própria descrição que Deus faz de si mesmo no livro de Êxodo e a joga na cara de Deus como um insulto. Ele diz que sabia que Deus é compassivo e que encontraria um meio de perdoar esses ninivitas horríveis. Dá para ouvir o desgosto na voz de Jonas. Jonas então interrompe a conversa e ora para que Deus o mate ali mesmo. Ele prefere morrer do que viver com um Deus que perdoa os seus inimigos. Para a sorte de Jonas, Deus não obedece e simplesmente pergunta se a ira de Jonas é justificada. Jonas ignora a pergunta e sai da cidade para acampar em uma colina próxima, esperando para ver o que pode acontecer. Quem sabe os ninivitas se arrependam do seu arrependimento e acabem sendo destruídos. Mas o que acontece a seguir é muito estranho. Deus fornece uma planta para proteger Jonas do sol e isso o deixa muito feliz. Mas Deus envia um pequeno verme para comer a planta e Jonas perde a sua sombra. E no calor do sol, Jonas novamente pede a Deus para que o mate. Assim Deus pergunta a Jonas novamente se a sua raiva é justificada. E Jonas resmunga: absolutamente, agora me deixe morrer. E essas são as últimas palavras de Jonas na história do livro. As palavras finais de Deus são o que conclui o livro. Ele diz que esse incidente todo com a videira foi uma tentativa de chegar a Jonas, certo? Jonas ficou todo preocupado e sentimental por causa da vida dessa videira, que ele usufrui somente por um dia. E Deus perguntou a Jonas: os humanos não são um pouco mais valiosos do que as videiras? Não é correto que Deus possa sentir o mesmo tipo de emoção e preocupação pela cidade de Nínive, que está cheia de milhares de pessoas que se perderam no caminho e que também perderam suas vacas? E é assim que o livro termina, com Deus pedindo a Jonas a permissão para mostrar misericórdia aos seus inimigos. E qual é a resposta de Jonas? A história não diz, porque esse livro não é objetivo. A questão é que o livro está tentando te confundir. E as perguntas de Deus aqui, na verdade, são endereçadas a você, leitor. Você aceita o fato de que Deus ama o seu inimigo? E então esse livro contém um espelho para quem o lê. Em Jonas, vemos as piores partes do nosso próprio caráter ampliado, o que deveria gerar humildade e gratidão, que Deus ama os seus inimigos e tolera o Jonas que vive dentro de cada um de nós. E então essa estranha história se torna realmente uma mensagem de boas novas sobre o tamanho da misericórdia de Deus e se apresenta como um desafio central na nossa própria vida. E esse é o livro de Jonas. Então, esse é a introdução, né? Um panorama bíblico para que você e eu entendamos completamente aí, né? Aquilo que Deus fez através de seu profeta menor, mas o profeta Jonas. Então Jonas vai passar por um conflito interno, porque Deus vai chamar ele para abençoar os inimigos do povo e da nação de Israel. Então, se vocês acompanham comigo, né, agora vamos para a leitura, né? A leitura expositiva do profeta Jonas. Vamos começar aqui, né? Capítulo 1 de Jonas. Jonas foge de Deus. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Jonatas, né, embarcou aí, né, no navio
a fugir da presença do Senhor, nosso Deus. Vamos continuar aqui na nossa leitura. O Senhor, porém, enviou sobre o mar, então Deus enviou sobre o mar, um vento forte e caiu uma tempestade. Então Deus enviou um vento forte e uma tempestade para vir sobre o mar por causa do que o abençoado estava desobedecendo a Deus. Eu quero passar aqui a imagem aqui. O negócio aqui não tá querendo ir, né? Mas vai ter que ir. Eu só verificar aqui, pessoal. Pode de atalho aqui. Agora a imagem passou, né? Passou por causa do tempo, né? Mas vamos continuar aqui a leitura. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorresse e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Olha lá, do minhoco aqui, né? Dormindo aqui, ó. Tá dormindo no porão, né? Enquanto ele dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessa? Disse: levante-se e ore ao seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará nossa vida. Então a tribulação tirou sortes, jogaram sortes, para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram a sorte, elas indicaram Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram: quem é você? Qual a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua nacionalidade? Jonas respondeu: sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu: joga-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disse:
Ó Senhor, não nos deixes morrer por causa deste homem, e não nos responsabilize pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar. No mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício. Então, só ajustar um negócio aqui. Então, no sacrifício, eles firmaram o compromisso de servir o Deus de Israel. Enquanto Jonas foge, os marinheiros, que a gente viu na abertura, estão dispostos a servir a Deus. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. A oração de Jonas. Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o Deus, seu Deus, e disse: em minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e tu me ouviste. Nas profundezas do oceano me lançaste, e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram. Fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse: tu me expulsaste de tua presença. E no entanto, olharei de novo para o teu santo templo. Afundei debaixo das ondas, e as águas me fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os alicerces dos montes. Fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor meu Deus, me resgataste da morte. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor, e minha oração subiu a ti. Minha oração subiu a ti em teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, ofereci sacrifício a ti, cântico de gratidão, e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Mundo Cristão, nova versão transformadora. São Paulo, editora Mundo Cristão. Página 7. Exportável. Bíblia exportado do aplicativo Logos. Então, assim, nós temos aqui, o encerramento da leitura do livro de Jonas, do capítulo 2, e amanhã ou depois continuaremos na leitura do capítulo 3 de Jonas. Então, assim, nós temos hoje, essa leitura da palavra do nosso Deus, para que possamos entender e compreender das grandezas do nosso Deus. Então, por isso, não deixe de compartilhar o programa Palavra Viva, no canal Alex César Palavra do Avivamento, e nos outros, e nas outras, e no Substack e no Hubble também está sendo colocado esse vídeo. Você que está assistindo o Substack do Hubble, não deixe de dar o joinha, o like, se inscrever e mandar para mais pessoas, e clicar no link abaixo na descrição no Hubble e no Substack, e vai lá e se inscreva no meu canal no YouTube, Alex César Palavra do Avivamento, que é o nosso programa Palavra Viva, quando dá para ser diário, aqui junto com vocês. Então, sou agradecido por todos vocês que ficaram aí nessa leitura maravilhosa do profeta Jonas, que eu estou fazendo a leitura agora na sequência. Estou usando a Bíblia Filamente, que é essa Bíblia, que é a Bíblia de estudo, que tem em 3 cores, a lilás, ou roxo, preto e
no couro, né? Cor de couro, é um couro sintético, mas é uma Bíblia muito boa. E também tem o aplicativo, né? Você pode baixar o aplicativo e no aplicativo você tem devocional, estudo da Bíblia, multimídia, impressa. O vídeo que eu trouxe aqui foi tirado aqui do estudo da Bíblia Filamente, tá? Então essa Bíblia, ela é uma Bíblia slim, né? Uma Bíblia fina, tem uma letra um pouco maior, né? Para ser visto, e também tem um QR Code, que é onde você lê esse QR Code com a câmera do seu celular para você ativar o aplicativo no seu celular para você ter a Bíblia Filamente disponível para estudo, para você estar estudando e aprendendo a palavra de Deus. Então, compre a sua Bíblia Filamente, não custa caro, você pode parcelar em 10 vezes aí, dependendo da onde você, o site que você comprar. Mercado Livre está em 12 vezes ou 10 vezes, e assim você tem todo um material para você estudar a palavra de Deus através do seu próprio celular. E a Bíblia em áudio também, você escuta a Bíblia, na onde você estiver, você escuta a Bíblia em áudio, ou no seu tablet ou no seu computador, se você instalar um emulador para Android, tá bom? Então vamos orar e vamos encerrar essa leitura maravilhosa da palavra do nosso Deus. Muito obrigado a Deus por todo esse entendimento, por todo esse esclarecimento a respeito de Jonas e o seu chamado profeta, que ficou furioso com Deus, porque Deus estava decidido a perdoar aquela grande cidade de Nínive, e assim Jonas foi um tipo, né? A cidade de Nínive, ela pode ser comparada a nós, um povo que nascemos no nosso tempo, mas que nascemos em treva e escuridão. Estávamos na escuridão e nas trevas, como Jonas também esteve nas trevas e na escuridão, e assim o Senhor foi conosco para essa escuridão. O Senhor se rebaixou, se desceu ao mundo de trevas, que nem o salmista diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, nada temerei, porque o Senhor está comigo. O seu cajado e o seu bordão me consolam. Guia-me mansamente pela vereda da sua justiça, e me guia-me pelo caminho da salvação. Assim, nós recebemos o Senhor, porque o Senhor desceu até as trevas. O Senhor desceu até as profundezas, como Jonas desceu. E o Senhor vieste até nós, iluminaste o caminho de volta para o Pai. Assim como o Senhor tirou Jonas do grande peixe, iluminou as trevas no coração dele e fez com que ele obedecesse a sua palavra e anunciasse que a destruição e as trevas estava, o julgamento por causa das trevas de Nínive estava vindo contra aquele povo, e eles se arrependeram com seu rei, até as vacas, até os animais se arrependeram. E assim aquele povo foi iluminado pela palavra que saiu da boca do seu santo profeta, do profeta Jonas, que falou a tua palavra, e a tua palavra iluminou aqueles corações. Assim também o Senhor entra na nossa vida hoje, tirando dos nossos corações as trevas e nos colocando no caminho do seu Filho Jesus, da salvação, e nos colocando de volta para o caminho da moradas eternas, junto ao Pai, nos livrando desse mundo tenebroso, cheio de trevas e escuridão. Assim também o Senhor nos salva, assim também o Senhor nos chama. Então o Senhor chama essas pessoas que vai assistir esse vídeo agora ao vivo, vai assistir depois pelo Substack, pelo Rumble, pelo YouTube. Ilumina, Senhor, os caminhos dessas pessoas. Liberta elas dessas trevas, que nem Nínive estava em trevas, Jonas esteve em trevas. Porque o Senhor desceu até as profundezas das trevas para nos resgatar, levando o nosso pecado, a nossa dor, a nossa escuridão. O preço do castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo, que morreu naquela cruz, e assim trouxe tão grande salvação. E assim Jonas é este grande sinal para Israel entender e ver Jesus Cristo e compreender que Jesus Cristo também desceu às profundezas da morte
mas ele ressuscitou no terceiro dia. E todo aquele que crê é salvo, como Nínive creu e foi salva. Assim derrame tua salvação sobre todo esse que assistiu esse programa agora, programa Palavra Viva, e que esses corações creiam que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, está à destra do Pai, e assim todo aquele que crê receba a salvação em nome de Jesus. Amém e amém. E assim a gente encerra nosso programa. Para você que está no YouTube, vai ficar aí 4 playlists para que você clique e comece a leitura maravilhosa de Gênesis a Apocalipse da palavra do nosso Deus. Então, você que está no YouTube, você no Facebook, sou Obstáculo, muito obrigado, Deus abençoe, que você tenha uma ótima semana. E aí o pessoal do YouTube vai ficar aqui na frente, clica numa dessas thumbzinha que vai aparecer e começa a leitura maravilhosa. Clica aqui em algum vídeo dele.